Olá, meus amados, que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo seja sobre a sua vida, sobre o seu coração, sobre a sua família, sobre o seu trabalho, sua vida emocional, espiritual, sua vida física e em todos os sentidos. E hoje, tudo que você colocar as suas mãos possa prosperar e possa ser abençoado em nome de Jesus, amém? Nós estamos iniciando o nosso Cada Dia com Deus, estamos na campanha O Poder Terapêutico da Palavra e hoje nós vamos falar de algo que eu tenho certeza que você já deve ter passado, pela decepção. Nós vamos falar hoje sobre a decepção, principalmente com as pessoas que nós amamos. Amados, não é fácil, mas Deus tem uma palavra de cura para todos nós hoje. Você crê nisso? O Espírito Santo hoje quer falar conosco. Abra o seu coração nesse instante, amém? Eu quero que você abra a palavra agora no Evangelho de Mateus, capítulo 26, versículo 31 a 32, amém? Evangelho de Mateus, capítulo 26, versículo 31 a 32 diz assim: Então Jesus lhes disse: Esta noite todos vós vos escandalizareis comigo, porque está escrito: Ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho ficarão dispersas. Mas, depois da minha ressurreição, irei adiante de vós para Galileia. Amados, quando nós analisamos essa palavra decepção, não é fácil. Porque o coração decepcionado nos deixa num estado de vulnerabilidade, de tristeza, de melancolia, de angústia. Para alguns, abrem ainda a margem para o rancor. Há algumas pessoas que começam a abrigar no coração feridas profundas e amargas, e com isso nós acabamos percebendo que as pessoas que acabam se decepcionando, elas têm muita dificuldade depois de confiar em alguém. Se nós pudéssemos, nós evitaríamos os desapontamentos, não é mesmo? Ai, se fosse possível nós sabermos quem vai nos decepcionar, mas nós não conseguimos. Como é ruim quando nós confiamos em alguém e alguém nos desaponta. Mas me diga, se nós podemos ser felizes sem confiarmos? Não é possível. Nós precisamos confiar para sermos felizes, mas nós precisamos tomar algumas precauções na nossa vida, mas isso não quer dizer que nós não iremos desapontar, decepcionar, porque na nossa vida, muitas vezes nós confiamos em algumas pessoas e aí nós nos decepcionamos. Quando nós amamos alguém, é muito comum isso acontecer, sentirmos assim, porque nós temos afeto, somos acolhidos, e aí nós começamos a ficar vulneráveis, porque nós começamos a arriscar a nossa confiança. Nós acabamos acreditando que aquela pessoa, ela vai fazer com que nós tenhamos um relacionamento saudável, um relacionamento feliz. Então, a decepção, ela está presente nas nossas vidas e ela é comum nos seres humanos. Se nós olharmos na Bíblia, nós vemos muitos homens que passaram por situações de decepção com outras pessoas. Muitas e muitas histórias. Nós temos o rei Davi, que sentiu essa dor. Nós vemos José, que acabou se decepcionando com a própria família. Nós temos inúmeras histórias bíblicas, tanto no Velho Testamento quanto no Novo Testamento, falando sobre desapontamento. Porém, hoje eu quero falar de alguém que para mim é o maior exemplo e para você também, Jesus Cristo. Eu quero hoje falar sobre Jesus Cristo, que sabe realmente o que é sentir a decepção, sentir o desapontamento. Jesus Cristo, ele sentiu esta dor. Ele sabe exatamente o que é sofrer por desapontamento. E quando nós olhamos na Bíblia, nós percebemos que geralmente as pessoas que foram mais felizes na Terra ou
Se nós olharmos a sociedade, nós vamos ver que as pessoas que deixaram marcas profundas, boas na humanidade, nas pessoas, elas experimentam situações muito difíceis, porque elas são desapontadas, elas são apedrejadas, elas são prejudicadas. Então, quando nós olhamos para a Bíblia, nós vemos uma lição poderosa, que nós precisamos superar as decepções com as pessoas que nós amamos, e nós precisamos confiar em Deus, e principalmente nós precisamos ter disposição para perdoar aqueles que nos ofenderam. E perdoar, na verdade, não é algo fácil, não. É algo muito difícil, não é simples. Perdoar é uma tarefa difícil para nós seres humanos. Ainda mais perdoar alguém que nós amamos e nos desaponta. Alguém que nós nos entregamos, que nós confiamos, que nós cuidamos, dedicamos a nossa vida. E de repente essa pessoa ela nos trai, nos decepciona, nos desaponta. Toda decepção, ela traz desapontamentos mesmo, traz feridas, seja de repente por um amigo, seja pelo cônjuge, seja por uma pessoa próxima, independente de quem seja, nos machuca, nos fere, mas principalmente quando é alguém que nós amamos, e essa dor é muito intensa. Mas vamos pensar em Jesus. No momento mais difícil, quando ele precisava realmente dos seus amigos, sabe o que aconteceu? Os amigos de Jesus, que deveriam estar do lado dele, o desapontou, abandonaram Jesus. Jesus fez tanta coisa para eles, ensinou tantas coisas, ensinou que era amor, passou coisas juntos, deu conhecimentos. E no momento que Jesus mais precisava, os seus discípulos, os seus amigos o deixaram. Até os seus amigos próximos, nós vemos na história bíblica, negaram a Jesus, muitas vezes abandonaram nos momentos difíceis. Jesus estava orando, estava agonizando no Getsêmani. Se você olhar aí na palavra, nós temos aí no Evangelho em Marcos 14, 43 a 52 e Lucas 22, 39 a 46. Nós vemos aí que enquanto Jesus estava sofrendo, chorando, agonizando, lá no Getsêmani, os discípulos estavam dormindo. Depois, Jesus agredido pelas pessoas. E o que os discípulos fizeram? Fugiram. Ai, amados, que desapontamento. As autoridades questionavam os discípulos se eles conheciam Jesus. Os mesmos disseram que não conheciam. E Jesus era o Rei dos Reis. Imagina a decepção. Que triste. Imagine a dor de Jesus. Aqueles que Jesus tinha afeto, que eram próximos. Olha só o que eles fizeram para Jesus, retribuindo a confiança que Jesus deu a eles através da traição, da decepção, desapontamento. Que recompensa negativa, não é mesmo? E o que Jesus fez? Jesus foi, perdoou e morreu por eles na cruz. Não só morreu por eles, mas ele morreu também por todos nós, por mim e por você. Jesus, ele perdoou. Jesus, ele foi capaz de transformar aquela provação, aquele desapontamento em vitória. Ele superou aquele desapontamento sem permitir que isso acabasse com o seu relacionamento com os amigos. E não abandonou os mesmos, nem mesmo abandonou o seu propósito, porque ele tinha um propósito de morrer naquela cruz do Calvário, inclusive pelos seus amigos e discípulos. Jesus sabia que ele ia ser crucificado e ele sabia que os seus discípulos o abandonariam. Se você ver aí no versículo 31 que nós lemos há pouco, diz assim: então Jesus lhe disse: essa noite vós os escandalizarei comigo, porque está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho ficarão dispersas. Então ele estava se referindo a uma profecia. A morte de Jesus, na verdade, não foi um acidente, uma fatalidade, mas foi um motivo pelo qual Jesus veio à Terra. Jesus veio ao mundo.
Ele veio como bom pastor e aqui ele deu a vida pelas ovelhas dele. Ele, Jesus, ele foi e é o nosso pastor que foi ferido. Ele veio dar a vida por nós. Imagine, amados, Jesus fez tantas coisas boas, não tinha nenhum erro, nenhum pecado. Tudo que ele fez foi amor. E olha o que esperava ele, a decepção. Quanta decepção! O que ele recebeu das pessoas, inclusive dos próprios discípulos, dos seus amigos. Ele recebeu muitas vezes calúnias, ele recebeu humilhação, ele recebeu vergonha, ele foi agredido verbalmente, fisicamente, ele sofreu o peso daquela cruz, os pregos nas suas mãos, aquela coroa de espinhos, mas tudo isso não deixou com que ele, nem fez com que ele deixasse de cumprir o propósito que ele tinha. Ele cumpriu a missão que ele tinha. Ele foi firme até o final da sua morte. Ele enfrentou todas as dificuldades, desapontamentos, seguiu em frente e fez o que tinha que ser feito com confiança. Mesmo sabendo que a ingratidão das pessoas aconteceria. Mesmo sabendo que ele ia sofrer desapontamento. E sabe por que Jesus fez isso? Porque ele tinha certeza da vitória e ele amava demais a todos nós. Jesus, ele tinha um amor e tem um amor por nós incrível. Jesus, ele sabia que ele teria lutas, mas ele sabia também que ele teria vitórias, amados. Que ele venceria, que ele ia para aquela cruz, mas ele ressuscitaria. Não tinha dúvidas no coração dele, porque aquela aparente derrota que era sua morte se transformou em uma grande vitória. Jesus, ele morreu naquela cruz do Calvário e ele não desanimou. Sabe por quê? Porque ele não estava aguardando reconhecimento das pessoas, ele estava colocando a confiança dele em Deus. Jesus sabia que Deus não o decepcionaria. E nós precisamos ter a mesma certeza. Por mais coisas boas que nós venhamos fazer para os outros, com as pessoas, nós precisamos acreditar e estar cientes que nós vamos ser desapontados muitas vezes através dos relacionamentos que nós temos com as pessoas. Porém, Deus, ele não nos decepciona. Então, nossos olhos precisam estar fitos em Deus, porque Deus não decepciona os seus filhos. Como homens e mulheres, nós somos limitados. Quantas vezes nós mesmos já decepcionamos a Deus? Ou nós decepcionamos ou desapontamos até nós mesmos? Ou às vezes nós desapontamos os nossos familiares, pessoas próximas com que nós vivemos, que nós amamos, muitas vezes conscientemente ou inconscientemente. Muitas vezes nós esperamos Deus nos fazer algo ou reconhecer o que nós fazemos, mas a Bíblia diz que nós precisamos colocar no nosso coração que tudo que nós fizermos não é para os homens, mas é para Deus. O Senhor é a nossa força e é Ele que precisa receber o nosso verdadeiro tesouro, o nosso coração, e tudo que nós fizermos deve ser a Ele. A nossa recompensa tem que ser para Deus e na verdade Ele vai nos recompensar. Nós não temos que ficar aguardando reconhecimento dos outros, não. Porque isso é muito comum na sociedade, porque nós vamos nos decepcionar em algum momento. Mas nós devemos fazer as coisas pensando em agradar a Deus, o nosso Senhor. Porque Ele sim não nos desaponta. E a nossa vida, ela precisa ser para Deus. O nosso reconhecimento virá com Deus, o nosso respeito virá através de Deus. Jesus, ele enfrentou tudo aquilo, todo aquele desapontamento com confiança, porque ele olhava, sabe para quem? Para Deus, para o Pai. Os olhos dele estavam fitos no que ele tinha que fazer em Deus, não era nas pessoas. Imagine tantos sofrimentos que ele passou. Ele sentiu o abandono, a ingratidão, ele sentiu a vergonha, a desilusão, mas mesmo assim Deus enxugou todas as lágrimas dele. Sabe por quê? Porque nosso Pai é o único que pode nos ajudar e ajudou Jesus naquele momento. Deus não desapontou Jesus e nós precisamos aprender isso.
E nós temos que aprender a lição de Jesus também, porque Jesus nos ensina a perdoar. Quando Jesus estava decepcionado com os que amavam, porque provavelmente ele tenha desapontado sim. Ele enfrentou tudo isso, mas ele teve a disposição de perdoar. Na palavra diz que ele disse lá naquela cruz que era para o Pai perdoar as pessoas porque eles não sabiam o que estavam fazendo. Olha o amor que ele tinha pela humanidade, amados. Nós temos que aprender com Jesus. Eu acredito que se nós estivéssemos no lugar de Jesus, muitas vezes nós poderíamos ficar esperando, né? O pedido de desculpa dos discípulos, tipo, ai, será que ele vai vir pedir desculpa? Não, Jesus não ficou esperando a desculpa deles, não. Sabe o que Jesus fez? Olha só, Jesus, antes da sua morte, ele tomou uma atitude de reconciliar. Ele não esperou que fossem pedir perdão para ele, mas sabe o que ele fez? Ele perdoou aqueles que ofenderam ele. Ele marcou um encontro em um local assim que ele fosse para aquela cruz e morresse, que ele ia ressuscitar e ia reencontrar com os discípulos. E lá ele conseguiu encontrar com seus discípulos e não ficou com amargura nenhuma no seu coração. E nós também temos que fazer o mesmo. Nós não podemos ficar com amargura no nosso coração. Nós temos que liberar perdão. Para que carregarmos um peso que não é necessário, meus amados? Nós precisamos aprender a perdoar. Jesus foi aquele que tomou iniciativa. Ele fez algo muito especial. Antes de os discípulos reconhecerem a culpa, né, de ter abandonado Jesus, ele faz o quê? Ele marca um encontro, porque ele sabia que depois que ele morresse e ressuscitasse, haveria uma reconciliação. Então, ele encontrou com os discípulos, e Jesus com os discípulos. E nesse momento as coisas mudaram. Amados, é muito linda essa história. É muito lindo. Nós sabemos que Jesus, ele morreu naquela cruz para trazer a salvação do mundo. Mas a palavra fala sobre a Galileia e foi lá que ele encontrou com os seus discípulos. E lá Jesus teve um tempo de intimidade com os seus discípulos. Jesus foi amoroso e ele conseguiu exercer seu ministério e ministrou cura para os seus discípulos também, né? Como? Quando ele conseguiu ali liberar palavras de ânimo, dizendo que ele iria com o Pai, mas que ele deixaria ali o Espírito Santo, né? Que lindo! Amados, que ensinamentos nós temos hoje através dessa palavra. Nós precisamos aprender com Jesus que o perdão é importante. Antes de enfrentar a morte, depois de derrotá-la, Jesus renova a sua promessa. E ele fala para as mulheres que encontraram ali perto do sepulcro, para elas não temer, que era para ir para a Galileia para Jesus encontrar novamente com os seus discípulos, aqueles que o abandonaram, para que eles pudessem ter um tempo de comunhão, se restabelecer, tirar o sentimento de mágoa, de dor, de culpa. E foi isso que Jesus fez. Jesus, ele fez com que aquela decepção fosse quebrada e ele conseguiu perdoar aqueles que o abandonaram, que fizeram tão mal a ele. E nós aprendemos aqui uma grande lição. Nós também precisamos fazer o mesmo. Em Lucas 33:4 diz: se algum irmão pecar contra ti, se arrependa, perdoe-lhe. Se por 7 vezes no dia pecar contra ti, 7 vezes ter contigo, dizendo estou arrependido, perdoa-lhe. Então a palavra diz que Deus é rico em perdoar. E nós precisamos aprender a perdoar também. Talvez você possa me perguntar assim, mas por que eu tenho que perdoar aquele que me ofendeu? Porém,
é importante, nós precisamos sim perdoar. Por que carregarmos um peso que não é nosso? Porque o peso de não perdoar é muito pesado. Você pode hoje, se você quiser superar a decepção, perdoar. Até aquelas pessoas que você ama e que te desapontaram. É só você fazer como Jesus, olhar para frente, com ânimo, confiança, tendo disposição para perdoar, mudar a sua vida, reconquistando e ganhando aqueles que te ofenderam. Nós não podemos evitar a decepção com quem nós amamos, mas nós podemos transformar esta situação em uma experiência positiva com Deus e até conosco e com as pessoas ao nosso redor. Nós precisamos ver a decepção como um tempo de crescimento e uma oportunidade também para ficarmos ricos na vida pessoal e espiritual, amém? Porque assim muitas vitórias serão reservadas para nós através de Deus. E hoje nós precisamos então sermos abençoados. Nós precisamos pedir para Deus para que Ele nos cure de todo sentimento de decepção. Você quer hoje a sua cura? Você quer ser curado de todo desapontamento, de toda amargura da sua alma? Hoje é o dia que você precisa olhar para o céu, olhar para Cristo. E como eu já disse outras vezes, perdoar não é esquecer. Perdoar é você tomar uma decisão. E quando você tomar essa decisão, você vai até olhar para o que aconteceu com você, né? Mas você não vai mais sentir dor. Algumas pessoas nós não vamos ter a convivência, né, diária, porque tem algumas pessoas que muitas vezes nos desapontam, muitas vezes nos prejudicam demais e muitas vezes nós precisamos nos afastar delas, porque a palavra diz assim: tenha paz com todos, vírgula, se possível. Então nós precisamos entender quando é possível, né, termos paz mesmo com todos. Nós precisamos entender quem é a pessoa que nós podemos nos reconciliar, assim como Jesus fez. E tem algumas pessoas que muitas vezes nós não vamos fazer o pedido de perdão, a liberação de perdão pessoalmente. Algumas nós vamos apenas liberar o perdão no nosso coração e a obra quem vai fazer é Deus. Né? Porque existem algumas pessoas que são más e não vale a pena essa aproximação como Jesus fez. Mas eu tenho certeza que o Espírito Santo é aquele que vai te dar discernimento para mostrar para você quem são as pessoas que você precisa perdoar de todo desapontamento, quem você precisa se aproximar para restituir esse relacionamento e quem de repente você só precisa perdoar e manter um pouco de distância, mas orar e abençoar a pessoa que te desapontou. Que você venha adquirir hoje a sabedoria dos céus e que você possa hoje ser curado de todo sentimento de decepção. Porque nós também tenho certeza que já decepcionamos muitas pessoas, né? E que essas pessoas também que foram desapontadas por todos nós venham também nos perdoar, né? Que elas possam nos perdoar neste dia, que elas possam também receber essa bênção de liberação de perdão. Né? Porque muitas vezes nós podemos desapontar, às vezes inconscientemente, mas que Deus hoje possa ministrar o perdão, a cura, a restauração em nome de Jesus. Amém? Vamos orar? Pai, eu quero colocar diante da Tua presença, Senhor, a vida de cada um que está hoje ouvindo esta ministração e eu quero Te agradecer por essa palavra tão linda. Obrigada, Jesus, porque um dia o Senhor veio até a terra e nos trouxe tantas lições e hoje nós podemos conhecê-la através da palavra, através da Bíblia. E eu quero Te pedir, Deus, nos ajude, Senhor, a sermos parecidos contigo. Eu quero Te pedir nesta hora, Senhor, nos perdoe caso nós tenhamos desapontado pessoas que nós amamos ou pessoas mais próximas. Mas eu quero Te pedir, Senhor, se também tiver alguma pessoa que nós precisamos perdoar e liberar perdão neste momento, Senhor, que essas pessoas possam ser liberadas. Senhor, em nome do Senhor Jesus, nos ajude, ó Pai, a confiarmos em Ti, a fazermos as coisas olhando para o Senhor, ó Pai.
Que nós não venhamos esperar nada das pessoas, mas que nós venhamos esperar apenas de Ti, assim como Jesus Cristo fez naquela cruz. Senhor, continue conosco, guardando, e que nós possamos, Senhor, cumprir o Teu propósito nessa terra. Em nome de Jesus é o que nós te pedimos. Amém. Amém, meus amados. Que nós possamos, a partir de hoje, vivermos olhando para Jesus. Talvez hoje você tenha abandonado, às vezes, algum ministério. Talvez hoje você tenha se desapontado em alguma igreja ou desapontado com pessoas da família. Mas hoje Deus tem um recado muito especial para os nossos corações. Tudo que você fizer para os outros, que você possa fazer olhando para Deus, para Jesus. Jesus sim pode trazer aquilo que você precisa, que é a sua paz, seu amor, sua graça. Ele sim pode reconhecer, respeitar você. E eu tenho certeza que através de você muitas vidas serão impactadas por Deus nessa terra. Amém? Então que você hoje faça as coisas com todo o seu coração, assim como a palavra diz. Consagre tudo que você faz. E eu tenho certeza que assim como a palavra diz, aquilo que você fizer será bem sucedido. Amém? E se as pessoas te desapontarem, se muitas vezes as pessoas não cuidarem de você, do teu coração, muitas vezes lançarem palavras contra a sua vida, entrega aos pés de Jesus, entrega naquela cruz. E eu tenho certeza que o Senhor vai te justificar, porque Ele é um Deus, nosso Senhor é um Deus Pai maravilhoso, cuidadoso, e Ele te ama, e Ele conhece o som do seu coração, Ele sabe exatamente aquilo que está aí e as intenções do seu coração mesmo. Amém? E eu tenho certeza que Deus vai fazer o melhor por você, porque Ele sabe quem você é em Cristo Jesus. Amém? Que Deus te abençoe ricamente, que Deus te cure hoje de todo sentimento de desapontamento e que hoje Deus renove na sua vida a esperança no cuidado com as pessoas. Amém? Que Deus te abençoe ricamente e lembre-se, as pessoas podem até te desapontar, te decepcionar, mas Deus, Ele não vai te decepcionar jamais. Amém? Que Deus te abençoe, fique com Deus e um beijo no seu coração. Tchau, tchau!